Oi, amores! Sejam bem-vindos a mais um podcast, terceiro episódio do podcast. E hoje eu tô aqui com a missionária Silvana, essa bênção missionária da Eva Church, do pastor Danilo e da pastora Natália. Inclusive, um beijo para vocês. Beijão, pastor. Beijão, pastora. E eu vou começar a fazer aqui umas perguntas para ela poder contar um pouquinho do testemunho para vocês de como Deus tem feito as coisas na vida dela. Então, como você define a missionária Silvana hoje? Hoje, primeiramente, quero cumprimentar todos que vai assistir, esse encontro maravilhoso nesta tarde, que Deus venha abençoar cada um de vocês, amém? Respondendo à primeira pergunta da Dudinha, como que você define a missionária Silvana hoje? E uma pessoa que começou de uma maneira, comecei totalmente perdida, totalmente atrapalhada, e hoje eu me defino como uma pessoa, uma experiência muito grande, Uma pessoa eu me considero uma pessoa de fibra, uma mulher forte, pelo o tempo que eu demorei para entender o que Deus realmente queria de mim. Então hoje eu me defino como a missionária da Eva Church, uma pessoa uma figura forte, uma pessoa que passou por grandes tempestades, grandes ventos fortes, perseguições, e não desistiu de continuar o ministério com Deus, aquilo que Ele me chamou para ser. E como a maioria daqui sabe, se você ainda não sabe, vai ficar sabendo agora, vai descobrir agora como que foi o seu batismo no Espírito Santo, a experiência de ser batizada com o Espírito Santo. Sim, a experiência em ser batizada no Espírito Santo, para mim, foi uma coisa maravilhosa, que eu orei muito, eu busquei muito em Deus para ter um encontro e um batismo com o Espírito Santo. E um dia, eu não sei se o pastor Danilo já comentou que quando eu conheci eles, a gente vai chegar nesse detalhe ainda, ele fazia culto na casa dele. Sim. Quando eu conheci ele fazia culto na casa dele, e um dia eles me convidaram, eu trabalhava com a pastora Natália nessa época, e eu fui assistir um culto na casa dele, na sala da casa dele. E esse dia, estava lá na casa dele um casal de amigo deles, na época, que era o pastor Arthur e a missionária Jennifer na época. E ali só tava nós quatro, ou seja, eles quatro e eu. E aí terminou o culto, deu oportunidade para a gente dobrar o joelho ali e falar com Deus, E eu dobrei meu joelho e falei com Deus. E naquele dia Deus usou o pastor que estava ali para tocar sobre a minha vida, tocar na minha garganta, que a partir daquele momento eu ia ser batizada com o Espírito Santo. Então foi uma experiência muito maravilhosa. E então até aí, graças a Deus, eu não tenho dificuldade, em ter comunhão com Deus e com o Espírito Santo, que Ele faz parte da nossa vida. Então essa foi uma experiência maravilhosa que eu nunca tinha tido com Deus, e eu passei a ter a partir desse dia. Amém. E você veio de um lar cristão desde pequena? Você vem de um lar cristão desde pequena? Não, eu não vim de um lar cristão desde pequeno. A minha família toda, a gente era católico, Nada contra a religião de ninguém aqui, porque nós não somos religiosos.
Mas assim, eu cresci dentro da igreja católica, né? Eu cresci ali, eu era católica, eu ia na missa 2, 3 vezes no dia. Eu não nasci num berço evangélico. E como que foi seu primeiro contato com Deus? Seu primeiro encontro? O meu primeiro encontro com Deus, eu me lembro até hoje. De manhã eu estava orando e o Espírito Santo trouxe a minha memória. O meu primeiro contato, o meu primeiro encontro com Deus foi quando eu tive meu terceiro filho. Eu sou mãe de 5 filhos e eu estava passando por uma dificuldade muito grande. O meu filho tinha 3 meses, né? E nesse dia eu estava muito angustiada. E eu saí, eu peguei, nessa época eu morava no Alto do Primavera. A minha filha, ela era criança ainda. E eu fui no banco, na época do Brasil, receber o meu salário. E como meu filho era pequeno, eu amamentava ele ainda, eu levei ele. E eu estava muito angustiada, que eu tinha passado por uma prova, né? Que me fez eu passar em frente a uma igreja. E nisso veio uma tempestade. Sim. E eu, para me esconder da chuva, eu entrei dentro desta igreja. É uma igreja evangélica, né? Assim como a gente, não vou falar o nome, mas eu fui muito bem acolhida. Já tinha terminado o culto e ali o pastor veio falar comigo. E o meu filho estava passando por uma enfermidade, uma infecção. Ele estava com 3 meses e foi aí que foi meu primeiro encontro com Deus, né? Eu recebi um convite e a partir desse momento eu passei a frequentar essa igreja. Não somente eu, mas eu e minha família. Passando um tempo, eu não fiquei. Eu saí e mais uns anos para frente, aí eu voltei nesse mesmo lugar. Sim. Foi daí que eu segui. Como que eu vou falar para você? Como que eu vou resumir? Foi aí que eu comecei a seguir a Jesus, a buscar mais nele, a buscar mais as coisas de Deus. E hoje em dia, como é que você sente vendo praticamente a sua casa, né? Servindo ao Senhor? Eu tenho muita gratidão a Deus, né? Resume em gratidão, gratidão, porque a partir do momento que eu me posicionei e eu vi os meus irmãos, minhas irmãs, primos, sobrinhos, eles querendo conhecer esse Deus, né? Resumindo aqui, eu vou voltar um pouquinho atrás, porque antes de eu conhecer realmente o desejo de Deus, a vontade de Deus na minha vida, eu passei por outros ministérios, né? Sim. Ou seja, eu fiquei nesse ministério mais ou menos uns 4, 5 anos. Sim. Me afastei e quando eu retornei com a minha família inteira. Na época eu voltei com o pai dos meus filhos, né? E era tudo pequeno, então eles foram criados na escolinha dominical, que eu levava todos eles para a igreja. E aí foi. E hoje em dia tá essa família abençoada e grande, né? Glória a Deus. Sim. E a missionária já começou como missionária? Como foi esse caminho até agora, até aqui? Eu não comecei como missionária, né? Resumindo. Antes eu passei por outros ministérios, né? Eu fiquei no ministério, na época, esse eu vou falar, que eu fiquei muito tempo ali, eu fiquei 5 anos numa igreja que tinha ali perto da minha casa, na Visconde, Nova Granada. Naquela época era o nome da igreja, eu não me lembro muito o nome da igreja, irmãos. Mas assim, era a igreja do Bispo Kleber, na época.
eu fui convidada para um irmão meu e ali eu acabei ficando, eu e a minha família também, durante 4 anos. Aprendi muito também. Depois dessa experiência que eu tive ali, eu fui para um outro ministério, né? E nesse outro ministério eu fiquei 2 anos. Eu vou voltar um pouquinho para trás para as pessoas entenderem o começo e como eu cheguei no ministério até aqui, Yahvé Churches, né? Uhum. E quando eu estava nesse ministério, era a igreja O Arrebatamento. Eu fiquei 2 anos lá. Foi uma bênção, mas nesse período eu trabalhava numa empresa perto da minha casa e eu fui transferida para um depósito que é bem pertinho aqui da casa da Duda. E eu fui transferida ali, eu trabalhava com limpeza e a área que eu trabalhava ali era limpar piso, né? Era fazer faxina nos pisos. E ali foi quando eu conheci a pastora Natália, que ali ainda não era a pastora Natália, ela não era pastora ainda, eles estavam casados há 5 meses. E ali começou uma amizade, né? Começou uma amizade, começou um encontro ali. Eu lembro que quando a gente se conheceu, para os irmãos terem ideia, como chegou o ministério da missionária Silvana hoje. E ela chegou ali, eu estava muito triste, e ela olhou assim para mim, eu era moça do café naquela época, né? E ela chegou para mim, ficou me olhando, e eu olhei para ela já, eu estava tão angustiada. E ela olhou e falou assim, eu posso te dar um abraço? E eu olhei e falei, por que você quer me dar um abraço? Ela falou, porque o Espírito Santo mandou. E resumindo, irmãos, dali um tempo, a gente foi trabalhando, se conhecendo, eu já conhecia a palavra, eu orava por ela orava por mim, e ali se tornou uma amizade. E logo eu conheci o pastor Danilo, que ele já era o pastor Danilo, e logo a pastora se tornou a pastora Natália, né? E aí foi passando os anos, eu fiz uma amizade com eles, me convidaram, foi quando eu recebi o dom, que foi num culto na casa deles, né? Para ficar bem esclarecido. Resumindo, e daí em diante, o meu primeiro ministério ali foi como evangelista. Na época era evangelista Silvana, né? Por a gente evangelizava bastante, a gente levava muitas almas para a igreja, muitas pessoas através da nossa vida, através da nossa caminhada, a gente levava muitas pessoas. Então, o meu primeiro ministério foi de evangelista. Amém, glória a Deus. Amém. E hoje, como você se sente vendo que a igreja Yahvé Church se tornou o que é hoje? Saiu da garagem de uma casa, né, para se tornar o que é hoje, uma bênção em nossas vidas. Como que para você ver isso hoje? Para mim é como eu já falei no início, né? Eu só tenho gratidão, porque saí de uma sala, depois foi para uma garagem, né? E depois a gente foi para uma igrejinha menorzinho que era ali no Jardim Bom Sucesso, e dali foi maravilhoso, né? Foi, como que eu resumo, para mim é maravilhoso estar desde 2015 até hoje, em 2025, na Yahvé, um lugar que me acolheu a minha família, acolheu meus filhos, né? Os meus filhos todos são batizados na Yahvé, meu neto é batizado na Yahvé, e para mim é gratidão estar nesse ministério até hoje por 10 anos. Então foi essa a minha caminhada até chegar no ministério que antigamente era a Igreja Apostólica Yahvé, e hoje é a Igreja Yahvé Church. Então foi uma caminhada, e eu falo assim, desse tempo para cá eu nunca pensei em desistir, né? A minha vontade é sempre de continuar, porque Deus fez muitas maravilhas, né?
Deus me acolheu nesse ministério, eu fui acolhida por eles nesse ministério. Assim, eu posso falar que eu sou raiz do Ministério Yahvé Church, né? Eu posso falar que eu nasci com eles, né? E estamos até hoje. Então, essa é a minha gratidão por todos, por tudo, até aqui. Glória a Deus. E aproveitando que você entrou no assunto do batismo, como foi seu batismo nas águas? Como foi o processo para você se batizar nas águas? Nossa, é muito longo, sabe? O processo, assim, eu não sei quanto nós temos de tempo, né? Quanto tempo estamos acostumados, mas eu vou resumir. Para chegar até o meu batismo nas águas, Deus precisou trabalhar muito na minha vida, né? Porque, assim, eu vim de um primeiro casamento viúva, e depois que eu tive um relacionamento de 23 anos, que foi apenas um relacionamento, né? Então, para isso, para mim me batizar, para mim descer as águas, foi necessário um trabalhar de Deus. Deus fez um reboliço que eu creio que numa outra oportunidade nós vamos tocar sobre esse assunto. Então, ali, Deus fez um reboliço assim na minha vida e foi aonde chegou o meu batismo. Foi aonde eu resolvi, né, descer as águas e ser batizada. Foi dessa maneira que eu cheguei. Precisou Deus trabalhar ali, fazer um reboliço na minha vida para eu estar me batizando, me purificando, para ficar da vontade de Deus, né? Porque hoje eu oro assim, Senhor, eu quero ficar conforme a tua vontade, não a minha vontade. O que tem que prevalecer nas nossas vidas, né, Duda? É a vontade do Senhor. Então a minha vontade não conta para mim, o que conta é a vontade de Deus. E como você normalmente, Deus te usa para as pessoas, muito para as pessoas, eu tiro isso pela minha vida. Sim. Né? Como você começou a entender o teu chamado? Eu comecei a entender o meu chamado no momento que eu aprendi a ouvir a voz de Deus, né? Os nossos pastores ali, eles nos ensinam a você ouvir a voz de Deus. E através de ouvir a voz de Deus, você vai ouvir e entender o que Deus quer, qual é o chamado, né? Porque eu costumo trazer em todas as ministrações que eu faço, é raro eu não falar, que no livro de Jeremias 1, que Deus fala ali que antes que nós nos formássemos no ventre da nossa mãe, Ele já havia nos chamado por profeta. Então, a partir do momento que eu comecei a ouvir, entender que era o Espírito Santo de Deus falando comigo, eu comecei a ter uma intimidade maior, né? Mas não é fácil. Intimidade maior com Deus, você tem que abandonar praticamente tudo. Tem que renunciar. Renunciar. Então, eu tive que renunciar. Sim. Eu tive que renunciar a muitas coisas da minha vida. A partir desse momento foi o encontro que eu tive com Deus, com o Espírito Santo. A partir desse momento que eu comecei a entender a palavra, eu comecei a entender como Deus falava comigo na palavra, como Deus falava comigo em sonho. E a partir desse momento, dessas renúncias, conforme eu fui aprendendo, fazendo campanha de libertação, foi muita busca, né? Jejum, oração. Aí eu aprendi a buscar os dons. Eu falo assim que os dons que a gente tem é Deus que deu, né? Sim. Então, hoje eu falo, né, que a glória, que eu me diminua a cada dia, que a glória do Senhor engrandeça cada vez mais, né? Amém. Porque é tudo dele, né? Sim. Então hoje eu me vejo assim, uma mulher usada por Deus, da maneira que Ele quis, da maneira que Ele me formou, da maneira que Ele me preparou. Então é dessa maneira que eu me sinto, né? Eu sempre me coloco à disposição dEle. E eu sempre falo para o Senhor, Senhor, eu estou aqui. Eis-me aqui, me usa conforme o Senhor quiser. Me usa em sonho, me usa na palavra, me usa na revelação, me usa na oração, na cura, na libertação. Então eu me coloco à disposição de Deus, para que Ele possa ter liberdade, para que o Espírito Santo possa usar
a minha vida através de Deus. Sim. E teve algum testemunho na IAVE, na igreja, que mais te impactou? Que você teve o prazer, né, de estar junto na caminhada, Sim, de uma pessoa que Deus te usou muito para falar com essa pessoa, e o testemunho que ela contou depois, que Deus, vamos dizer, que forjou, né, te impactou muito? Sim, tem, assim, eu não vou citar nomes, mas, assim, você quer saber da minha vida ou das pessoas que tiveram, assim, as suas respostas com Deus através das orações, através... As duas coisas. As duas coisas? Sim. Assim, ó, eu recebi, sim, muitos testemunhos, eu tenho muitos testemunhos impactantes que aconteceu... Foi logo no começo que nós estávamos na igrejinha, a gente fala igrejinha, que ela era pequenininha, mas ela era lotada. Eu tive, assim, um testemunho muito grande, que eu tive uma enfermidade na época. Eu tenho vários testemunhos, mas eu vou contar um só, para não alongar, né? Porque eu creio que Deus tem muita coisa para falar. Eu fui curada na igreja, nessa época, eu fui curada de começou com uma hepatite. Comecei com uma hepatite, o médico desenganou com uma hepatite. Eu já fui logo transferida para os médicos especialistas, e ali até fazer os exames, tudo, aí foi que eu estava com hepatite C. Para quem sabe, hepatite C não tem cura, né? Mas, para honra e glória do Senhor, Deus, ele me curou não só de uma hepatite C, né? Mas ele me curou de um câncer no fígado. Então, esse é um testemunho mais impactante da minha vida, que eu gosto de glorificar onde eu vou, eu sempre conto. Ontem eu fui fazer uma visita e eu estava falando para minha irmã, ela é sempre a minha intercessora, né? Que ela foi comigo, a Rosângela. E eu estava contando esse testemunho para a pessoa que eu fui visitar, que eu fui curada de um câncer no fígado, que era ali uma simples hepatite C, mas ali foi tudo preparado por Deus, né? Na realidade, na época a gente tinha um segundo ministério que era em Pirassununga, e ali numa quinta-feira, quando não tinha culto na nossa igreja, eu ia para Pirassununga com uma amiga, com uma irmã que na época era da mesma igreja que eu. E lá Deus usou uma pessoa para falar tudo aquilo que eu estava passando, né? Eu já tinha falado com Deus, eu já sabia. E naquele momento, naquele dia, que era para sair o resultado final, os computadores, eles travaram. Eu não consegui pegar o resultado naquele dia. E quando foi à noite, eu fui para a igreja buscar. E eu tinha falado com o Senhor. E chegou lá, o Senhor levantou uma mulher de Deus que estava lá ministrando nesse lugar em Pirassununga. E ela falou: ó, o Senhor manda te falar que ele te trouxe aqui nessa tarde porque ele está te curando de um câncer no fígado. Então, eu creio que é o maior testemunho. E que eu tinha um decreto, né, de morte com 53. Eu acredito que foi com 53 anos. Eu não me lembro muito a idade. Mas eu fiz essa oração. Eu falei: Senhor, se for da tua vontade me curar, que o Senhor me cura. Se for a tua vontade que eu faça a tua obra, que eu venha receber tudo isso que o Senhor falou para mim, dom de cura, de libertação, de restauração, interpretação, que o Senhor me cure. E Deus respondeu através da vida dessa pessoa no altar do Senhor. Então, a partir daquele momento, eu recebi a minha cura de câncer no fígado, né? Os meus pastores sabem. E foi um momento difícil, mas quando saiu os resultados, o médico ficou bobo. Ele falou assim: eu não estou entendendo, porque o meu exame na época foi para Sorocaba. E ele falou assim: não deu nada. Não deu hepatite C, não deu câncer. E ele falou assim: a única coisa que ficou foi uma gordura no fígado. Ele falou: mas eu não entendi nada. Tem coisas que a medicina ela não vai entender. Mas quem serve ao Senhor, quem crê no Deus vivo, ele vai entender que foi um milagre, né? Então, naquele momento, eu recebi um milagre. E como eu tinha falado para Deus que eu ia fazer a vontade dele, eu tô aqui.
É como a palavra dele diz, né? Deus faz da estéril mãe de filhos. Sim. Deus usa as coisas então, loucas. Eu sou um testemunho vivo, né? As coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Sim. Então, esse testemunho seu é muito forte. Sim, muito forte. E já aproveitando que você entrou nesse quesito, né? Qual que é a dica que você deixa para as pessoas que hoje estão falando Deus não vai me curar, ou eu não tenho chamado com Ele, eu não consigo enxergar Deus na minha vida? Qual que é o conselho que você daria para essa pessoa hoje? É um conselho que eu dou para todas as pessoas que eu continuo evangelizando, todos os lugares que eu vou ministrar a palavra, né? Para quem não sabia ler, não sabia escrever, para a honra e glória do Senhor, além de ser curado, o Senhor, Ele me deu os dons de entender a Bíblia sem estudo, e Ele me deu o dom de discernimento, né? Uhum. E o conselho que eu dou para todos que estão desanimados, para que não venha desistir de buscar o Senhor, é confiar, é ter fé, é não desistir nunca de confiar e acreditar nesse Deus. Porque se você não confiar e você não crer, você não vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Então, para você receber algo forte de Deus, você tem que crer, você tem que perseverar, você não pode desistir. Tem pessoas que elas têm costume, posso falar? Pode. De falar assim, eu não estou congregando, mas eu não saí da presença de Deus. Eu já discordo, porque a partir do momento que você não congrega, que você não faz parte de um corpo, você também já não está mais tendo aquela intimidade que você já tinha antes com Deus. Então, para isso não morrer, para isso não adormecer, você tem que confiar, perseverar, não desistir de buscar o Senhor. Esse é um ponto que todas as vezes que você pensar em Jeremias 1, que Ele nos chamou desde o ventre da nossa mãe e que nós todos somos escolhidos, jamais você vai desistir de fazer a obra. Sim. Porque tem muita gente que chega desanimada no chamado, né? Sim, tem pessoas que elas estão parando na beira do caminho, deixando o seu chamado, deixando os seus ministério adormecidos, né? E eu queria que, já que a nossa irmã Duda tocou no assunto, da palavra qual o Senhor me deu nesta manhã, que Ele falava ao meu coração, eu sou o Senhor que te saro. Porque Deus falou para mim, eu sou o Senhor que te saro. Glória a Deus. Eu sou o Senhor que te saro. Ou seja, você que está cansado, você que está desanimado, você que não tem mais ânimo, o Pai está voltando, retornando para o Senhor. Ele me deu aqui em Êxodo. Posso estar lendo, né, Dudinho? Pode. Vamos já contando os nossos testemunhos, batendo um papo, e eu já quero trazer a palavra, né, irmãos? Porque todos os testemunhos têm que ter uma palavra, e como o Senhor ministrou no meu coração que Ele era o Senhor que sara, eu busquei lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 26, que diz assim, ó: se ouvires atento à voz do Senhor, o teu Deus, e lembrares o que é feito diante de seus olhos, e inclinar os teus ouvidos aos teus mandamentos, e guardares todos os teus estatutos, nenhum mal, nenhuma enfermidade, porém sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Quando a gente vê falar do povo do Egito, não sei se a Duda tem conhecimento, eu estava como que eu vou falar? Eu estava estudando isso, né? E eu andei assistindo algumas partes. Sim. E Deus me trouxe aqui no livro de Êxodo, onde Deus enviou aquela praga, onde Deus enviou várias doenças no povo que era descrente, um povo que não adorava o Deus verdadeiro, um povo que adorava um Deus de pau, um Deus de pedra, outros deuses. E
quando eu pedi para o Senhor o que eu queria, o que Ele queria que eu falasse, qual era a palavra, eu tinha outras palavras. Eu tinha o aleijado do tanque de Betesda, a mulher do fluxo de sangue, eu tinha outra palavra que o Senhor tinha me dado, que é a mulher samaritana, que era várias palavras, só que como a vontade é do Senhor, então Ele falou, foi o Senhor que te sara. Aí eu falei, aonde está o Senhor, essa palavra? E eu fui para no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Então, esse povo, na época, como eles eram um povo desobediente, um povo que não adorava um Deus vivo, um Deus verdadeiro, eles se corromperam, né? Então, eu sou o Senhor que te sara. Ele está falando para mim e para você. Se você ouvir a voz do Senhor, se você ouvir o chamado, se você ouvir a voz do Senhor falando contigo, Ele fala, eu te saro. É o Senhor que vai te sarar, é o Senhor que vai curar as suas feridas, é o Senhor que vai restaurar a tua fé, é o Senhor que vai restaurar as tuas forças. Esse é o Deus vivo que nós servimos. É por isso que hoje eu estou aqui. Um testemunho vivo, uma mulher que tive uma caminhada, né? Uma caminhada de desobediência, desobedeci muito, procurei Deus vivo em muitos lugares, e eu encontrei esse Deus vivo na presença dEle, buscando Ele, confiando nele, acreditando nele, crendo que Ele era o único que podia sarar minhas feridas, sarar as minhas dores, as minhas tristezas. Foi assim que eu cheguei no ministério que eu estou hoje, e foi assim que muitas pessoas me conhecem hoje, por esse testemunho, por vários testemunhos, por várias pessoas que ouviram falar, ouviram eu contar o meu testemunho. Então elas foram atraídas, né, pelo testemunho através do que Deus fez na minha vida. E muitas das vezes, né, as pessoas chegam a falar assim, mas o meu chamado não é importante, o que Deus tem comigo não é importante. Sim. Todos os chamados é importante para Deus. Eu volto a falar. Que eu não saio, é difícil eu sair dessa palavra, irmãos, porque assim, se Ele deixou escrito que antes que eu formasse no ventre da minha mãe, Ele já tinha me concebido, e eu te chamei por profeta. A gente tem ali um contexto que Jeremias, ele contende com Deus, ele fala, Senhor, eu não sei falar. E ele chega e ele fala, Jeremias, não diga não sei falar, porque eu te formei antes que tu formasse no ventre da tua mãe, ou seja, antes dele ser gerado, Deus já tinha formado ele, né? E ele fala na palavra dele, que é muito bonito isso, uma palavra forte, eu te formei, né? E eu te enviarei, e o que eu colocar na tua boca, você falará. E aonde eu te enviar, tu irás. Então não tem o meu chamado, não tem importância. Todos os chamados é importante. Talvez você foi chamado para edificar a tua casa através de você. Talvez você foi chamada para ganhar almas para o Senhor, para levar pessoas, para ser um corpo dentro do lugar que você está congregando. Talvez você foi chamado para louvar. Você foi chamado para fazer a obra dentro da empresa onde você trabalha. Talvez você foi chamado para ser uma coluna dentro da obra, dentro do lugar onde você está. Você foi chamado para ser uma coluna. Então, não tem essa desculpa, eu não me encaixo no ministério. Deus, Ele tem um tempo determinado para cada um de nós. Basta eu e você querer. Basta eu e você aceitar o chamado, aceitar o íntimo do Senhor, porque todas essas coisas é Ele que faz. É por isso que Ele me deu essa palavra, eu sou o Senhor que te saro, eu sou o Senhor que te curo, que se encontra no livro de Êxodo 15, 26. Se você ouvir os meus mandamentos, os meus estatutos, nenhum mal, nenhuma das enfermidades eu porei sobre vós. Igual a que eu coloquei sobre o povo do Egito, né, que foram muitas pestes, muitas pragas. Né? Então as pessoas que elas não buscam a Deus, as pessoas que elas saem do caminho do Senhor, elas adquirem uma praga, uma doença espiritual, um fracasso, como que eu vou falar assim, uma lepra, é uma lepra de descrença, é uma lepra que não tem vontade, não tem desejo de estar na presença do Senhor. A lepra, para muitos,
É uma doença incurável. Mas se você abrir teu coração e deixar o Senhor Jesus, ontem eu ministrei sobre a lepra, né? Sobre os 10 leprosos, que 10 foram curados e só um voltou para agradecer ao Senhor. Então hoje eu falo para você que está aí do outro lado, que vai ouvir esse bate-papo, nós estamos aqui para falar da missionária, para falar da Eduarda, não, nós estamos aqui nesta tarde para falar de Jesus, para falar da capacidade que Ele tem de resgatar a minha e a tua vida, de trazer você novamente e fazer você sonhar novamente, em querer e ter vontade de se entregar para Ele e falar, Senhor, eis-me aqui, me usa da vontade que o Senhor quiser. É Ele que vai te trazer novamente a vontade e o desejo de retornar para a casa do Pai. A Maria Eduarda estava falando da palavra, né, Duda, que o Pai, que o Senhor, o Espírito Santo, deu para ela, que é a passagem do filho pródigo. Quanto esse rapaz padeceu por sair da presença do Pai. Aqui eu posso ver quantas pessoas elas estão padecendo por ter saído da presença de Deus, por ter abandonado os seus ministérios. E elas adquirem uma lepra. E elas caminham e nada vai para frente, né? Elas não têm mais desejo. Tem desejo de fazer todas as coisas, mas elas não têm força de voltar e retornar. E nessa tarde, essa palavra, ela vai te encorajar a te trazer novamente, voltar para a casa do Pai, voltar para os braços do Pai. O filho pródigo retornar para a casa do Pai. Para que essa lepra venha a ser curada, né? Porque ele fala na palavra dele com todas as letras. Eu sou o Senhor que te saro, eu sou o Senhor que te curo. Olha que coisa maravilhosa, eu sou o Senhor que te cura. Quem está aqui nessa tarde, não vamos falar da missionária Silvana, da irmã Silvana, porque eu não faço questão. O que eu faço questão, irmãos, é de falar o Deus vivo que eu conheci. E como Ele trabalhou na minha vida, como Ele fez na minha vida, não só na minha vida, na minha casa, na vida dos meus filhos, na vida dos meus irmãos, né? Eu tenho irmão pregador, eu tenho irmãos pregador da palavra do Senhor, né? Na minha família tem bastante pessoas que conhecem a palavra do Senhor, tem um ministério. Então, esse é o desejo e a vontade de Deus. Deus, Ele não está aqui para colocar placa, mas sim para colocar autoridade, né? Quem é o Senhor? Esse Senhor é aquele que deu o teu filho na cruz do Calvário por nós. E hoje nós estamos aqui pela graça e misericórdia dele. Olha o amor que Ele tem por mim e por você. Então, Ele está falando nessa tarde, você que se sente assim como aquele leproso, né? Ele clamou o Senhor, clamou a misericórdia dele. Só que quando ele percebeu que ele estava curado, ele ia indo junto com os 10. Só que esse voltou, teve um. Voltou atrás. Ele voltou atrás. E ele foi. E o Senhor falou, mas não eram 10 os curados? E só um voltou? Aí ele falou, vai filho, a tua fé te salvou. Vai e mostre ao sacerdote, ou seja, nós temos que nos mostrar na casa do Pai para que todos possam ver o que o nosso Deus ele tem poder e capacidade de fazer na nossa vida. Mas sem estar na casa, sem estar na presença, sem buscar, sem perseverança, você não vai conseguir esse retorno. Sim. Assim como esse leproso, ele voltou para agradecer, porque ele teve gratidão daquele que te curou. E tem muitas pessoas hoje que elas não têm essa gratidão. Sim. Né? Elas recebem, simplesmente elas saem, elas não dão satisfação. E eu falo nesta tarde, você que ama Jesus, você que um dia, assim como eu, foi alcançado pelo amor dele, que você venha, quando eu vi esse bate-papo, né, Duda, venha lembrar de onde o Senhor te tirou. Glória a Deus. Amém? Assim como Moisés, né? A palavra vai dizer que Moisés ficou 40 anos apacentando ovelha 40 anos. do seu sogro. 40 anos, sim. E a palavra também vai dizer que num desses dias que ele estava apacentando as ovelhas, uma das ovelhas escapou. Sim, é muito bonito.
E ele foi buscar O agir e o trabalhar de Deus, né? essa ovelha. Aleluias. E quando ele foi buscar essa ovelha, começou a sair fogo da árvore. Sim, Só que a árvore não se consumia. sim, é lindo. Moisés, ele teve medo de chegar perto. Sim, Mas Deus falou para ele: não tenhas medo, porque eu sou contigo. Eu sou o que sou. Eu te enviarei à terra do Egito e você vai tirar meu povo de lá. a partir daquele momento, Moisés passou a ter uma intimidade maior com Deus, né? Sim. Porque ele passou a ter uma comunhão com Deus, que o próprio Deus falava com ele, tete a tete, né? O próprio Deus falava com ele. Aí Moisés fala para Deus, né? Moisés fala para Deus: envie outro, porque eu não tenho capacidade de falar o que o Senhor está me falando. Sim, é verdade. Mas ele fala: você vai, porque eu sou contigo, eu vou falar Aleluia, através louvado da sua seja boca. Deus. E agora, missionária Silvana, eu queria que você, né, desse outro conselho para as pessoas que estão ali, né, com o ministério parado, que Sim. porventura pararam por conta de uma prova, por conta de alguma coisa que o inimigo plantou pelo caminho. É um conselho que eu dou para essa pessoa que tá parado, que tá se sentindo sem força, cansada, sem desejo de retornar, que essa pessoa ela venha analisar o que Deus já fez na vida dela, como Deus trouxe ela para a presença, que ela venha analisar e que ela volte, porque Deus, ele fala assim: se nós darmos ouvido à voz dele, se nós não viermos nos corromper, guardar os mandamentos dele, os estatutos, ele não vai enviar a doença, a enfermidade, ele vai nos guardar, ele vai nos proteger. Então, a partir do momento que eu e você tem um chamado guardado, engavetado, que nesta tarde, um conselho de uma pessoa que tem muitos testemunhos, esse foi apenas um ensaio, né, Duda? Que teve uma vida restaurada, que teve uma comunhão com Deus restaurada, que teve uma família restaurada, uma família que está na presença do Senhor. Esse é o conselho que eu dou para você nesta tarde, minha irmã, meu irmão que está aí do outro lado e que vai ouvir essa gravação, né? Que você retorne, que você procure uma pessoa que você confie, procure o seu pastor, a sua pastora, procure um irmão da tua igreja, que você vá se aconselhar, que você vá se abrir com ele, qual foi os motivos que te levaram a afastar da presença do Senhor, porque eu tenho certeza que a partir do momento que você ouvir esses testemunhos, esse bate-papo, eu tenho certeza que você vai retornar, e que a sua vida não vai ser a mesma a partir do momento que você voltar da onde você não deveria ter parado, que é o teu chamado, né? Que é fazer a obra de Deus, que é fazer a vontade de Deus, que é contar as maravilhas que o Senhor fez nas nossas vidas, porque foi para isso que nós estamos aqui, para contar o amor de Deus, o que Deus fez e o que Deus tem feito por nós, através da palavra, através da vida dos nossos irmãos, através da vida dos nossos pastores, através de muitas pessoas, né? Então, nessa tarde, o meu conselho para você que está afastado: retorne à casa do Pai, retorne, entre em contato com eles, converse com eles, marque um horário, né? Eu me coloco à disposição. Creio também que os nossos pastores, pastor Danilo, a pastora Natália, também estão à disposição de vocês para ouvir vocês num particular. O que foi que fez vocês afastarem, né? Ou saírem da presença dele. Esse é o conselho. Porque, irmãos, não podemos tardar. Porque o Senhor, Ele está às portas. E aquele que não comer do pão e não beber, não comer do pão e não tomar do vinho,
não herdará o reino de Deus. Ou seja, aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não vai fazer parte do reino de Deus. Não adianta reclamar, não adianta contender, não adianta ficar com raiva, ficar bravo, porque esse é o conselho que eu dou para você, é o conselho que eu dou na minha casa, para os meus filhos, é o conselho que eu dou para todas as pessoas que estão afastadas. Não existe ministério afastado da presença de Deus. Você pode tirar ali. Eu já vi um vídeo que fala assim, tem pessoas que ela fica 10 horas no monte, 10 horas orando, mas ela não tem a intimidade que uma pessoa que tem comunhão com Deus faz lavando a louça ou fazendo comida. Entendeu? Então todos nós temos esse poder e essa autoridade que Ele nos deu para ter essa intimidade com Deus. E Deus falar com você onde você está nesta tarde. Eu creio em nome de Jesus. Aonde você estiver nessa tarde, em nome de Jesus, volte para a casa do Pai. Retorne, você que é filho pródigo, você que fala, eu sou um filho pródigo, porque um dia eu fui uma filha pródiga, um dia eu rejeitei. Foi necessário Deus me dar a palavra, Deus me dar revelação em sonho, para eu retornar para Ele, porque o Senhor me sentia distante, né? O Senhor me sentia distante. Ele falou, filha, volta para a casa do Pai. Mesmo eu nunca saindo da casa, o Senhor, um dia Ele falou, filho, volta, mas volta para Ele. Não é voltar simplesmente para a igreja, é voltar para Ele, fazer parte do corpo dEle, fazer parte daquilo que Ele tem para mim e para a tua vida, amém? Agora, para finalizar, gostaria que você orasse pela Amém. vida de cada irmão, cada Amém. irmã que está ouvindo esse podcast. Glória a que Deus. está com chamado, estava, porque não está mais. Eu creio em nome de Estava com Jesus. chamado para Nesta tarde o Espírito Santo vai te alcançar. Nesta tarde você vai ter um encontro com Deus. Eu não sei que hora você vai ver, né? Essa gravação da Duda. Eu não sei falar bonito como ela fala, né? Mas eu creio que você vai ter uma oportunidade. Nesta tarde, o Espírito Santo, Ele te dá novamente o chacoalhão. Se você está passando por um vento, por uma tempestade, assim como um dia os discípulos de Jesus, uma tempestade se levantou no meio do mar. E eles ficaram preocupados porque eles achavam que ia morrer afogado. E eles teve a necessidade de acordar o mestre que estava ali, Senhor, o Senhor não se importa que nós vamos perecer, que nós vamos morrer afogado. E ali a Bíblia fala que o Senhor estava descansando, né, numa almofada. E ele levanta, homens de pouca fé, porque tem tanto medo. E ali naquele momento o Senhor deu uma ordem, acalma vento, acalma a tempestade. E ali houve uma grande bonança. E nessa tarde o Espírito Santo, Ele te alcança. Ele acalma toda a tempestade, Ele acalma todo o vento forte nesta tarde. E Ele te diz assim, ei meu filho, ei minha filha, volte para a casa do Pai. Porque o teu barco não afundou, porque o Jesus que eu e você conhecemos, Ele não deixou de ser Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário, Ele não deixou de ser Jesus, não. Ele ainda se encontra no meu e no teu barco. Você não vai morrer nesta tarde, porque o Senhor vai de encontro e Ele te alcança nessa tarde. Ele fala, ei filho, eu estou acalmando a tempestade. Oh, decaia sub anda na manaia sebe. Senhor, maravilhoso Deus eterno, nesta tarde, Pai querido amado, estamos aqui em comunhão contigo, ó Pai querido amado, estendendo, Senhor, meu Deus e meu Pai, as nossas mãos, Pai, em direção à tela do celular, Pai, para essas pessoas, meu Deus e meu Pai, que se encontra desanimado, que se encontra entristecido por alguma palavra, por algum motivo, algo que eles acham que não tem valor, por uma palavra que eles ouviram, que talvez eles não soube entender esta palavra, que nesta tarde o Espírito Santo vai de encontro, que o Senhor vai quebrando todo o coração de pedra, toda a mente contrária, mente confusa, toda a opressão, depressão, todo fardo cansado, Senhor, que nesta tarde o Teu Espírito Santo vai de encontro, levando um fardo leve para esta pessoa que está desanimado, para essa pessoa que hoje está afastada da Tua casa, se encontra. Talvez, Pai, ela até tem intimidade contigo, mas está apartado, está afastado do corpo. Pai, eu quero dizer nesta tarde que aquele que não faz parte do corpo, não tem como o Senhor trabalhar, não tem como o Senhor agir, não tem como o Senhor fazer nada. Mas aquele que nesta tarde colocar o teu fardo pesado, jogar
os pés do Senhor Jesus, todo fardo pesado, toda pedra de tropeço, tudo aquilo que não te traz alegria, colocar nos pés do Senhor e entregar para Ele nesta tarde. Coloca nos pés dele nesta tarde, porque quem faz justiça por mim, por você, é Ele. Quem vai te despertar, quem vai trazer ânimo, é o Senhor Jesus nesta tarde. Ele está indo em direção à tua necessidade. Que nesta tarde o Espírito Santo de Deus possa te encontrar, possa te incomodar, possa nesta tarde forjar o seu entendimento, tirar as escamas dos teus olhos para você ver e entender que longe do Senhor, longe de Deus, longe do corpo, não existe intimidade. E para isso eu e você temos que ter comunhão com Deus, retornar para a casa do Pai, ter intimidade com o Pai, para que o Espírito Santo de Deus venha nos levantar novamente, para que Ele venha trilhar nossos caminhos em direção à vontade de Deus. É dessa maneira que eu oro para a minha vida, para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Seja tocado nesta tarde, seja tocado do alto da cabeça à planta dos pés, que o Espírito Santo de Deus possa te tocar nesta tarde e que você possa retornar novamente da onde você parou, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, Duda? Amém. Então, o podcast de hoje foi esse, com a missionária Silvana. Amém. Testemunho lindo. Aleluia, Jesus. Glória Que a Deus venha te tocar através Aleluia, Jesus. de cada Louvado palavra seja Deus. dita aqui hoje, de cada testemunho Aleluia, falado Jesus. aqui hoje. Que Deus venha te Em nome trazer de de Jesus, volta eu para creio, casa do Pai. Eu Que creio, Jesus Senhor. venha te tocar novamente, do Aleluia, alto da cabeça Jesus. dos pés. Deus abençoe, compartilha muito esse vídeo com quem Amém. precisa. Louvado seja Deus. Se inscreva no canal, ative o sininho, porque os podcasts vão continuar, não para por aqui. Amém. Deus abençoe. Amém.